trouxe Bíblia? Amém? Abra, por favor, no primeiro livro, que tem o nome de Gênesis, ou princípio, ou início, como você queira falar. Gênesis capítulo 12. Nós vamos ler do primeiro versículo ao versículo 4. Alguns se colocaram de pé, se possível os demais, para juntos estarmos lendo a palavra de Deus. Gênesis capítulo 12, versículo 1, 2, 3 e 4. Aleluia! Louvado seja Deus para sempre. Aleluia! Glória a Jesus. É fácil de achar, acredito que já encontraram. Olhe na Bíblia. Deixe tudo que você estiver fazendo e fite os olhos na Bíblia, por favor. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. 4. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Amém. Podeis tomar assento, por favor. Meus amados irmãos, eu quero conversar um pouquinho com vocês nesta noite. Como os irmãos sabem, nossas reflexões são curtas. Eu não consigo pregar um sermão longo, mas eu gostaria de conversar algumas coisas que o Senhor colocou em meu coração para conversarmos. E eu gostaria de iniciar dando um título para essa reflexão. Escreva na sua Bíblia, na capa, num papel, num caderno: homens guiados por Deus. Escreveram? Estão escrevendo? Homens, escreva no celular, onde você quiser. Homens guiados por Deus. Quando eu citar essa frase, não olhe para o ser masculino, olhe para a humanidade em geral. Todas as vezes que essa frase, nesse diálogo, nessa reflexão for citada, homens guiados por Deus, refere-se à humanidade, ao homem e à mulher. Logicamente, com a permissão de Deus, nós vamos citar alguns nomes de homem e de mulher em algumas épocas, e também olhar ou trazer essa reflexão para os dias de hoje. O diácono perguntou ali: gratidão pela preocupação, o senhor ia precisar de uma cadeira, e visto que ultimamente algumas dores fortes por conta de varizes, ele disse: qualquer coisa me avise, mas por enquanto está tudo tranquilo, obrigado pela preocupação. Amém? Homens guiados por Deus. Desde que a humanidade foi gerada, a partir de Adão, que o projeto de Deus era o homem seguir os seus passos, porque ele foi feito imagem e semelhança de Deus. Não obstante a queda, Deus já tinha prevenido, não um segundo plano, mas um plano perfeito, para resgatar o homem do seu estado mortal e dar-lhe o direito de vida eterna. E a partir
da criação, todas as vezes que o casal, que Adão e Eva, no jardim, recebia a visita do Criador, eles estavam sendo guiados, dirigidos por Deus. Preste atenção. A Bíblia diz que na viração do dia, Deus veio para visitá-los e não encontrou-os. Deus sabia que Adão estava escondido, juntamente com Eva. Deus sabia que ambos tinham feito nas folhagens uma espécie de tapagem para a vergonha e tinha se escondido. É bem verdade que você já conhece a história e que Deus guardou-os com a sua graça manifestada já ali no início. De duas maneiras. A Bíblia diz que Deus cobriu, percebendo que as folhagens não era suficiente para cobrir Adão e Eva. Deus os cobriu com peles de animal, apontando para um sacrifício. Mas teve outra coisa, que às vezes passamos batido. Deus os tirou do jardim e fechou o caminho para que eles não retornassem e comessem da árvore da vida e vivessem eternamente no pecado, sem o direito da vida eterna. Então, de qualquer uma forma, a punição de Deus para Adão e Eva foi guardando para que tanto eles quanto a humanidade não viesse ocasionalmente viver eternamente sob o jugo do pecado e da condenação. Adão, Eva, no jardim, recebia a visita de Deus. Isso era andar sobre a direção do Criador. Até o dia em que tomaram outra direção, pastor Osni. E a direção que tomaram os levou à morte espiritual. E levando à morte espiritual, condenou toda a humanidade debaixo da escravidão do pecado. Abel andou, segundo nos conta as Escrituras, agradando a Deus e foi guiado por ele. Já o seu irmão Caim andou pela sua arrogância. E na hora de apresentarem ambos um culto ao Senhor, Caim não adorou a Deus com um coração quebrantado. Deus rejeitou o seu culto. Ele, enfurecido, matou o seu próprio irmão. Quando nós vamos para Gênesis capítulo 6, nós vamos ver a história da humanidade depravada, deturpada, destruída, condenada, homens assassinos, perversos, mas em meio àquela época haviam homens guiados por Deus. O que dizer de Enoque, que decidiu andar com Deus? O que dizer de Noé, que decidiu andar com Deus? Não, esses homens não tomaram conselho com os homens da sua época. Enoque não precisou perguntar à sua família o que é que ela achava em ele seguir ao Deus que criou os céus e a terra.
Noé não consultou os governantes da época, nem tampouco precisou de alvará de licença para construir a arca. Homens guiados por Deus, homens que na sua geração eram tidos como loucos. Enoque, arrebatado, transladado. Noé teve uma das maiores árdua missão aqui na terra. Além de construir um grande barco navegante de 3 andares e ter que convencer a sua família para entrar todo mundo naquela embarcação, e ter que conviver com todos os tipos de animais, os quais Deus os permitiu e os conduziu à arca. Além de passar, em média, quase um século construindo, nada levava a crer que ia chover, mas ele estava sendo guiado por Deus. É maluco, é louco, e todos os tipos de xingamentos, mas ele sabia o que estava fazendo, porque ele recebeu de Deus a missão para fazer. Noé era guiado por Deus e não precisou da opinião de ninguém para continuar sendo guiado. E tantos outros, se fôssemos falar do início da Bíblia, mas o texto que lemos traz a história de um homem que morava na Mesopotâmia, com seus pais, com seus irmãos, com sua família. No entanto, o seu pai tomou destino a Canaã e parou no caminho. E um dia Deus aparece a Abrão. Ora, mas quem era este homem? Ele não conhecia esse Deus. O que levou Abrão a acreditar naquela voz? O que levou Abrão a acreditar naquela proposta? O que levou Abrão a confiar naquela fala? O que levou Abrão a entender o propósito? A Bíblia diz que a voz do Senhor disse a Abrão: sai daqui deste lugar, do meio da tua parentela, toma rumo, toma direção, eu vou te mostrar a terra onde tu vais habitar. E a Bíblia diz no versículo 4, que Abrão simplesmente foi. Abrão não tomou o conselho com os seus tios, Abrão não precisou se aconselhar com aqueles que estavam ao seu redor, com seus parentes e amigos, mas seguiu a voz que ele convidou a ir. O que dizer de José? O que dizer de José? No meio de irmãos desobedientes, no meio de irmãos que não temiam a Deus, não respeitavam seu velho pai, José seguiu os passos firmes na direção daquele que o chamou. E ele não tomou conselho com seus irmãos para saber se estava certo ou não, apenas acreditou. Mesmo passando por o que José passou, muitos e muitos anos, entre o sofrimento da cisterna a ser vendido pelos seus irmãos aos ismaelitas, ao ser levado pelos ismaelitas para o Egito e vendido a Potifar, escravo na casa, levado à prisão, esquecido na prisão, mas lembrado no céu.
homens guiados por Deus. O que dizer de Moisés? Nasceu em um período crítico da sua geração. O hebreu que nasceu no Egito, escondido pela sua mãe. Mas não era no esconderijo fácil, não era no esconderijo bom. Um cesto de junco, lançado, não colocado no rio Nilo. Para onde vai esse cesto? Mas os olhos de Deus estavam guiando aquele cesto. E Moisés foi recebido pela filha de Faraó, que pagou a própria mãe de Moisés para criar o seu próprio filho. Mas Moisés, certa feita, mesmo sendo hebreu, quando guiado por Deus, ele defendia o seu povo. Quando ele resolveu andar uns passos sem ser guiado por Deus, ele matou um egípcio. Não, calma. Os irmãos sabem que eu detesto a ideia de ler um texto bíblico onde apresenta as fragilidades dos profetas, dos servos e criticá-los. Está ali para a nossa lição, está ali para o nosso aprendizado, está ali para a nossa caminhada, está ali para demonstrar de que Deus guia o seu povo nesta terra. Mas Moisés, ouvindo Deus na sarça, ele não teve dúvida e seguiu. Temeu, mas foi o libertador de Israel. O que dizer de Josué? O que dizer de Gideão? O que dizer de tantos nomes do Antigo Testamento, como Daniel? É bem verdade, de escravo se tornou primeiro-ministro, mas Daniel foi desafiado a ser lançado na cova dos leões, e ele não tomou conselho para saber se poderia lhe lançar, ou se ele se arrependeria e não fosse lançado. O decreto era para qualquer pessoa que fizesse qualquer oração ou petição durante aqueles dias a qualquer outro homem ou qualquer outro Deus, a não ser ao rei, seria lançado na cova dos leões. Daniel, na sua casa, tinha janelas voltadas para o Oriente, para Jerusalém. Daniel decidiu ser guiado por Deus e continuou orando 3 vezes ao dia. Foi lançado na cova dos leões, mas Deus fechou a boca dos leões. O que dizer? Glorifique, exalte o Senhor. O que dizer de seus companheiros? Ananias, Misael e Azarias, conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles eram oficiais também. E no dia da inauguração daquela grande estátua de Nabucodonosor, a ordem era: todos têm que se curvarem perante a estátua. Não, os 3 jovens não tomou o conselho para saber o que fazer. E na hora em que os instrumentos tocaram, lá estava eles em pé, desafiando o rei e o sistema, mas sendo dirigido e guiado por Deus. Avisaram ao rei: tem 3 moços dos hebreus que não se curvam de jeito nenhum. A ameaça do rei foi forte, e eles disseram: ó rei, ainda que Deus não nos livre do fogo, nem de tuas mãos, nem assim nós curvaremos diante da estátua. Foram lançados. E quando o rei olha, tinha um 4º homem na fornalha. Homens guiados por Deus. E poderíamos falar aqui dos profetas. O que falar dos sacerdotes que foram mortos por defender o altar?
Mas nós vivemos 400 anos de um período chamado silêncio de Deus, ou silêncio profético. Mas mesmo naquela época, homens e mulheres foram guiados por Deus. O que dizer do sacerdote Zacarias, que entendeu a visão do anjo, aleluia, que ele seria pai. Ah, irmão, mas isso está no Novo Testamento, é bem verdade, mas eles eram remanescentes dos 400 anos do silêncio profético em Israel. E Isabel, a sua esposa, acreditou, estéril, avançada em idade, e foram os pais de João Batista, homens e mulheres guiados por Deus. O que dizer de Maria, uma jovem bela, bonita e temente a Deus, que entendeu a mensagem do anjo, que entendeu a mensagem do mensageiro, que ela seria a mãe do Salvador. O que dizer de José, que acreditou em um sonho, que ele poderia ficar sem medo, que o que em Maria estava gerado era obra do Espírito Santo. O que dizer desses homens e mulheres? O que dizer da irmã Ana, que estava no templo, uma senhora viúva, na média de 80 e alguns anos, mas não se afastava do templo, nem de noite, nem de dia, jejuando, orando, porque era mulher guiada por Deus. Sua geração, nem profeta Deus deu. E Ana estava no templo no dia que foram apresentar Jesus. E enquanto os olhos de todos viam o menino, Ana viu um Salvador. O que dizer de Simeão? Chorei, manas. Um dia ele recebeu a mensagem do Espírito Santo: homem, tu não vai morrer enquanto os teus olhos não verem o Cristo. E ele acreditou. Homens e mulheres que foram guiados por Deus. E naquele dia ele pegou o menino nos olhos, e a única oração que ele fez foi: pode me levar, porque meus olhos já viram. O que dizer dos judeus, que reconheceram Jesus como Salvador? O que dizer de Mateus, que deixou a coletaria, a alfândega, para apenas seguir a um homem estranho que se dizia filho de Deus? O que dizer aos apóstolos pescadores, que também o seguiram? Eles foram guiados por Deus. O que dizer da igreja primitiva? O que dizer dos apóstolos que foram mortos, puxados a cavalos pelas ruas, morto a espada? O que dizer da igreja primitiva? O que dizer da igreja do primeiro, segundo, terceiro século da era cristã, que eram levados para serem mortos? O que dizer das irmãs que estavam grávidas e eram retirados do seu feto e colocados animais vivos no seu útero? Mas eles não negaram a fé. Eles não negaram a palavra, eles não negaram, porque eram homens guiados por Deus. O que dizer dos missionários? O que dizer de Paulo? O que é que Paulo tinha a ganhar indo para uma das piores na época, seita? Paulo foi criado ao lado de Gamaliel, podia ser um dos ministros do Sinédrio. Ele ouve uma voz, e a voz diz que era o Senhor, e ele acredita e vai seguir aquele caminho que todo mundo odiava. Tornou-se um dos maiores apóstolos e uma das maiores bases doutrinárias da palavra de Deus, as suas cartas. O que dizer desses? A galeria da fé em Hebreus 11 aponta para tantos homens e mulheres que foram guiados por Deus, que foram dirigidos por Deus,
E aí nós chegamos à nossa vez. Quem somos nós? Aqui, igreja, pertencemos, não título, mas igreja. A igreja é comprada pelo sangue, o sangue que foi derramado na cruz. Que igreja somos nós? Que igreja somos nós que aceitamos com facilidade o convite de um mundo conturbado, de um mundo pecador, de um mundo corrupto? Que igreja somos nós do presente século? Ou que igreja estamos sendo nessa presente era? Que precisamos adequar as portas da igreja para aceitar o pecador perdido? Que igreja estamos sendo? A guiada por Deus ou guiada pelos homens? Ou guiada pelo sistema? O que é que o sistema dita? Quais são as regras do sistema mundano? Hoje nós estamos com medo de ver os nossos jovens irem à faculdade, à universidade, a locais públicos, com medo deles desviarem da fé. Estamos com medo de ver nossos jovens trabalharem em setores públicos para não serem corrompidos. Que igreja somos? Qual é o convite de Jesus? Quão precioso foi o seu sangue derramado no Calvário para salvar uma humanidade inteira. E vendo essas coisas, eu chorei esses dias e disse: Jesus, eu preciso te aceitar como Salvador e ser crente protestante, daquele que a igreja primitiva tinha o prazer de ver morrer por amor do nome de Jesus. Nós precisamos voltar o nosso olhar para o Senhor. Nós precisamos voltar o nosso olhar para a cruz. Nós precisamos voltar o nosso olhar para o Mestre. Nós precisamos voltar o nosso olhar para a salvação. Nós precisamos voltar o nosso olhar para o Calvário. Nós precisamos voltar os nossos passos em direção à cruz. Jesus chegou a dizer que aqueles que o seguirem seriam odiados pelos pais. O esposo seria odiado pela esposa e vice-versa. Os filhos odiariam os pais aos filhos. E às vezes nós queremos acomodar as coisas, às vezes nós queremos contornar a situação e dizer: não, pode deixar, eu vou ficar do teu lado para não contrariar. Evangelho contraria, evangelho sangra, evangelho marca, mas evangelho salva. Que igreja somos ou estamos sendo? E o que nós deixaremos de legado para daqui a 30, 40 anos? A igreja que nega ou a igreja que segue? Nós queremos ser marcados por homens e mulheres que seguiam os passos de Jesus. Nós queremos ser lembrados por homens e mulheres, ou como homens e mulheres que não negaram, que não retrocederam, caindo e levantando, mas seguindo com a sua cruz, tomando a cruz, caminhando, sem perder Jesus de vista, sem perder a voz de Cristo perto do ouvido, sem perder o coração fervendo por amor à salvação. Aleluia, aleluia. Charles Spurgeon conta em uma de suas pregações que uma família certa vez o procurou e disse: pregador, nossos amigos nos abandonaram, não nos chama para tomar um café, não nos chamam mais para reunião familiares, não nos chamam para um passeio. E ele perguntou: vocês estão tristes? E eles disseram: não, nós estamos leves. E ele disse: isso é sinal de que vocês são guiados por Deus.
A amizade com o mundo nos deixa inimigos de Deus. Jesus disse: não, eu não vou vos tirar daqui, eu vou vos santificar aqui. Na hora certa ele tira. De vez em quando ele está tirando um aí, levando, né? De vez em quando Jesus pega um e leva. Mas vai chegar a hora do arrebatamento, calma. Vai chegar a hora do arrebatamento. Vai chegar a hora da sua vinda. E aqueles que são guiados hoje por Deus, aqueles que hoje são guiados por Deus, hão de entrar nos céus, prometido por Jesus em João 14, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, sua morada está no céu, sua morada está no céu. Estética é daqui, beleza, coisas passageiras é passageira. Firma teu olhar na cruz, firma teu olhar no Cristo ressurreto e glorificado, pois a nossa caminhada é até chegar nos céus. Homens e mulheres guiados por Deus, nós precisamos daqui a 10 anos, 20 anos ser lembrados como homens e mulheres que sofreram, mas andaram com Deus, que sofreram perseguição, que foram mandados embora do emprego porque é cristão, que foi recusado na empresa porque é cristão, mas que andaram com Deus. Ministério de Louvor, homens guiados por Deus. É isso que nós precisamos ser. Homens guiados por Deus. E Deus vai guiar esse povo até chegar nos céus. E se nós formos guiados pelo molde do mundo, lamentavelmente não entraremos lá. Só entraremos lá se formos guiados por Deus. Se coloca de pé, por favor. Pai, meu Deus, a nossa oração, Senhor, é de gratidão, é verdade, mas também a nossa oração deve ser de lamento. Lamento porque, como humanos, quantas vezes nós seguimos os nossos próprios passos, quantas vezes nós somos dirigidos por amigos, quantas vezes nós somos dirigidos pelo sistema. A vontade que eu tenho, Senhor, é de dobrar os meus joelhos aqui e dizer: eu te aceito como Salvador, e quero ser crente, Senhor, protestante. Essa reflexão, Senhor, tão pequena, tão curta, mas que mexeu no meu coração, espero que ela venha mexer no coração de todos aqueles que estão ouvindo hoje e que vão ouvir depois. Homens guiados por Deus, mulheres guiadas por Deus, homens guiados por Deus e mulheres guiadas por Deus. Nós não queremos ser conhecidos, Senhor, pelo nome, pelo título, pelo sermão, mas nós queremos ser lembrados como homens e mulheres que eram guiados por Deus. Oh, Senhor, nos converte, nos quebranta a ser igreja, a ser teu povo. Quando hoje nós lemos, Senhor, a tua palavra e lembramos desses nomes que eu citei e alguns outros, nós sentimos vergonha de nós. Qual seria a minha posição ao lado de Sadraque, Mesaque e Abednego naquele dia? Como seria a minha posição ao lado de Daniel? Que conselho eu daria a Daniel? Que conselho eu diria a Mateus?
que conselho eu daria a eles? Eles não precisaram de conselho, mas entenderam a tua voz de chamamento e foram guiados por ti. Nós estamos precisando, Senhor, nos últimos dias, de uma conversão tão grande, tão grande, tão grande. Estamos precisando de culto de poucos aplausos, de poucos glórias e de muito choro, Senhor. Ah, Jesus, pelo que nós não temeremos, ainda que, assim diz o Salmo 46. Meus irmãos, meus irmãos, meus irmãos, meus irmãos, meus irmãos amados, queiramos nós ser guiados por Deus. Desejamos nós ser guiados por Deus. Desejosos esteja o nosso coração de ser dirigidos e guiados, porque assim entraremos nos céus. Faça uma oração de confissão neste momento, enquanto o Ministério Louvor prepara um cântico bem bonito. Tire do seu coração, arranque do seu coração. Eu não vou te convidar à frente, não precisa. Feche os seus olhos e faça uma oração de quebrantamento. E digamos a Jesus que nós queremos ser